Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo nessa semana para fazer mais um filme versus livro, dessa vez de Orgulho e Preconceito. O clássico da Jane Austen, que é o queridinho dos fãs de romance. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Então, Orgulho e Preconceito é um livro que já foi adaptado várias vezes aí, né, ao longo dos anos. Mas eu escolhi um filme, né, uma adaptação para fazer essa comparação aqui, que foi o filme de 2005, que hoje em dia talvez seja aí o filme mais conhecido e mais amado entre os fãs aí. Mas existem outras adaptações e eu vou estar falando sobre elas no final do vídeo. Então se você quer umas dicas de outros materiais aí inspirados em Orgulho e Preconceito, fica até o final. E deixo aqui o aviso, né? Esse vídeo vai ter spoilers para eu poder fazer essa comparação de filme com livro. Sou obrigada a falar detalhes específicos. Então, se você ainda não leu ou não assistiu nenhuma adaptação, não tem ideia do que seja a história, talvez seja melhor você voltar aqui para esse vídeo em outro momento. Então, gente, eu vou dar aqui um contexto, né, para quem seguiu no vídeo, mas não conhece muito da história, ou para quem não lembra muito da história, né? Orgulho e Preconceito vai seguir aí a Elizabeth Bennet. Ela é a segunda filha numa família de 5 meninas, em que a grande preocupação da mãe ali, né, da chefe da família ali, é casar todas elas, né? Até por elas serem todas mulheres, né, e não ter um futuro muito certo, até porque a propriedade delas, né, do pai delas, no caso, quando ele viesse a falecer, ele iria passar para o próximo parente masculino da família, e não para nenhuma delas. Então a mãe realmente está empenhada em casar as 5, e preferencialmente com um homem rico. E aí a história realmente começa quando a propriedade ali do condado, né, Netherfield, que é uma propriedade grandiosa e majestosa, é alugada pelo Sr. Bingley, um jovem solteiro, rico, bonito, que é tudo que as mães estavam procurando, né? A senhora Bennet parece determinada a casar uma delas ali com ele, e ele realmente parece interessado na Jane. Só que junto, né, do Sr. Bingley veio também o seu amigo, o Sr. Darcy, que também é um jovem rico, bonito, só que ao contrário do amigo que é super sociável, super amoroso, ele parece ser aí egoísta, arrogante, né, se acha melhor que os outros, e ele parece desaprovar as escolhas do amigo. Mas ao mesmo tempo ele se vê muito instigado pela Elizabeth, que detesta ele desde a primeira vez que o viu. Um típico enemies to lovers, né, gente? É a Jane Austen criando aí esse clichê que aí 90% das pessoas amam, não é mesmo? Então, gente, agora que eu já dei esse contexto breve aqui, eu vou falar realmente sobre o que eu achei da adaptação, né, e o que eu acho dessa comparação, né, falando sobre as cenas em específico. Assim, eu amo Orgulho e Preconceito, gente. O livro é um dos meus livros preferidos, de todos, assim. Essa foi a minha quarta ou quinta releitura de Orgulho e Preconceito, e eu já nem sei mais qual foi a vez que eu assisti o filme, porque, na verdade, eu conheci Orgulho e Preconceito através do filme. Eu já conhecia, né, de nome e tudo mais, mas a história mesmo eu fui conhecer através do filme. Eu assisti primeiro ele, e aí depois eu fiquei com vontade e fui atrás do livro. E assim, eu amo muito os dois. Tem coisas que eu prefiro no livro e tem coisas que eu prefiro no filme. Mas no geral eu acho que é uma boa adaptação. Eu acho que tem um elenco muito bom, uma fotografia muito bonita, assim. Eu acho que é aqueles filmes assim que eu sempre coloco pra assistir, tipo, não sei o que assistir, coloco Orgulho e Preconceito, sabe? Eu amo, assim, realmente gosto muito. A minha única reclamação geral do filme, assim, é que eu acho que por ser um filme de 2 horas, tem muita coisa que acaba acontecendo de forma muito corrida, né? Os desenvolvimentos acabam sendo muito mais rápidos. Coisas que no livro demoram meses pra acontecer, no filme acontece em questão de dias ou semanas, sabe? Mas é uma reclamação que, assim, ao mesmo tempo que eu tô reclamando, eu entendo por quê, né? Novamente, é um filme de 2 horas que tem que adaptar ali um livro médio ali, né? De tamanho médio. Então eu entendo. Mas mesmo assim, apesar disso, eu realmente acho que é uma adaptação muito boa. Então vamos falar agora sobre as diferenças específicas, né, entre livro e filme. E assim, eu confesso que eu não notei tanta diferença, assim, grandiosa, mas eu trouxe algumas aqui pra gente comentar. Porque assim, eu vi muita mudança em questão de detalhes, sabe? Detalhe de cena, ou como eu falei, de cenas que acontecem mais rápido do que no livro, né? Mas vamos lá. A primeira que eu notei é referente ao grupo que vai pra Netherfield. Enquanto no filme esse grupo é composto pelo Sr. Bingley, o Sr. Darcy e a Caroline Bingley, né, que é a irmã do Sr. Bingley, no livro esse grupo é um pouquinho maior, porque além dos três tem também o Sr. e a Sra. Hurst. A Sra. Hurst, ela também é irmã do Sr. Bingley, mas agora ela é casada, né, então ela carrega o sobrenome do marido. Assim, não é uma mudança que impacta tanto, porque eu entendo que eles não quiseram apresentar mais dois personagens, porque, querendo ou não, se você introduz dois personagens, você tem que dar um pouco mais de tempo de tela pra eles também, mesmo que seja o mínimo. Então, assim, se você tá querendo cortar e fazer as coisas acontecerem um pouco mais rápido, você tira personagem, porque, assim, no geral, o Sr. e a Sra. Hurst, eles não impactam tanto assim na história, e eles preferiram realmente focar a Caroline Bingley, né, porque, assim, o único impacto que tem é que a Sra. Hurst acaba
fazendo voz aí ao coro que desaprova aí, né, essa união entre a Jane e o Sr. Bingley, né? Mas eles jogaram tudo isso em cima da própria senhorita Bingley, né, da Caroline, então eu acho que não tem problema, assim, eles terem tirado esses dois personagens aí da adaptação. Só que esse mesmo grupo vai aparecer de novo lá mais pro final da trama. Porque assim, tem um momento, né, em que a Elizabeth vai viajar com os tios e ela acaba indo visitar Pemberley, que é a propriedade do Sr. Darcy. Enquanto no filme, né, ela tá lá passeando lá pela propriedade e ela acaba encontrando de surpresa o Sr. Darcy e a Georgiana Darcy, né, ela vai conhecer depois, que é a irmã do Sr. Darcy. No livro é um pouco diferente. Ela encontra com ele de surpresa, só que a princípio ele tá sozinho. Só que no dia seguinte chega aí esse grupo, que é composto pela Georgiana Darcy, né? Pela irmã dele, e pelo Sr. Bingley, a Caroline e o Sr. e a Sra. Hurst, né? Então todo esse grupo que apareceu antes, eles aparecem novamente e a Elizabeth interage com todos eles novamente. Então assim, novamente, não é uma mudança tão grande, realmente para simplificar, mas é que acaba deixando esses personagens um pouco mais de lado, né? Mesmo os personagens que já aparecem, né, no filme, acabam sendo deixados aí um pouco de lado e tem um pouco menos de tempo de tela. Então vamos lá, outra coisa que eu notei foi sobre o encontro do Darcy com a Elizabeth em Rosings. Porque assim, tem um momento da história em que a Elizabeth vai visitar a sua amiga Charlotte, que acabou de casar com o Sr. Collins, e eles moram ali numa propriedade perto da propriedade da Lady Catherine. E a Lady Catherine, ela é tia do Sr. Darcy. Só que assim, no filme, a Elizabeth chega lá e logo eles já são chamados pra jantar com a Lady Catherine. E quando ela tá se apresentando pra ela ali, né, ela tem meio que um vislumbre, ela leva até um susto e olha pro lado e vê o Sr. Darcy, que não parece tão surpresa em ver ela ali. Mas rola esse momento meio de surpresa, tanto pra ela quanto pro espectador que tá assistindo, né? Enquanto no livro é um pouco diferente. No livro ela chega lá, demora até um dia ou dois ali pra eles serem chamados pra jantar com a Lady Catherine. Mas aí demora mais uns dias até que começa a vir. Alguém começa a comentar que o Sr. Darcy tá vindo pra lá. Então, assim, a Elizabeth já sabe que ele vai chegar lá em algum momento, sabe? Não tem esse momento de surpresa. Assim, é um momento pequeno, né? Uma leve diferença, mas eu prefiro no filme. Que eu acho que toda a questão drama, né? A cena dessa questão da surpresa deixa a cena um pouco mais dramática. Então eu prefiro como é feito no filme do que no livro, né? Eu acho que dá mais essa coisa de você não tá esperando que ele esteja lá e de repente você olha e ele tá lá, sabe? Então eu realmente gosto bastante disso. E uma outra cena adicional a essa, né, que também acontece no momento em que a Elizabeth tá em Rosings, é o pedido de casamento do Sr. Darcy, mais a carta que ele explica tudo. O primeiro pedido de casamento dele, né? Porque assim, como é que acontece no filme, né? No filme, a Elizabeth tá ali num culto, né, numa missa ali, e ela tá conversando com o primo do Sr. Darcy, né, que tá conversando ali com ela e falando o quanto o Sr. Darcy é uma boa pessoa. E ele fala que, inclusive, ele acabou de ajudar um amigo, né, o Sr. Bingley, a se livrar de um casamento que não ia ser muito bom pra ele. E a Elizabeth, na mesma hora, se toca, né, que ele tá falando da Jane e tudo mais, e ela fica muito brava com ele, né? Ela já não gostava muito dele, ainda mais com a história que ela ficou sabendo do Sr. Wickham e tudo mais. E aí contou aí essa história da Jane, ela fica muito brava. Ela sai depois da missa ali, né? E tá todo um cenário de chuva, assim, uma fotografia que já deixa o momento mais dramático em si, né? E aí o Sr. Darcy acaba encontrando com ela, se declara ali pra ela, né? E pede ela em casamento, e aí ela diz que não, joga tudo na cara dele, fala do Sr. Wickham, da Jane e tudo mais, e ele vai embora. E aí ali a gente não sabe se é no mesmo dia, né? Só que é à noite ou no dia seguinte, enfim, ele vai lá até a casa do Sr. Collins e deixa uma carta explicando tudo pra Elizabeth. Só que assim, a carta do filme, ela é muito breve. Ela, assim, mal explica, por exemplo, a questão da Jane, sabe? Ele só fala, eu acreditei que eu fiz isso, que eu tava ajudando um amigo. E é isso, sabe? Ele não dá muita explicação pra isso. Enquanto no livro é um pouquinho diferente. Porque a Elizabeth tá ali passeando no campo, ela acaba encontrando o Capitão Fitzwilliam, né, que é o primo do Sr. Darcy. E ele conta também essa história de que o Darcy salvou um amigo. Ele não diz que é o Sr. Bingley, porque ele não sabe se é realmente, mas ele diz que desconfia que seja o Sr. Bingley, né? E que salvou ele de um casamento, que não ia ser muito bom e tudo mais. Na mesma hora, Elizabeth já se liga, né? Que é a Jane. Ela fica muito brava e naquela noite eles são convidados pra jantar, né? Na casa da Lady Catherine de novo. Só que ela acaba dizendo que não, que tá meio ruim. Ela inventa, assim, que tá se sentindo mal pra não ter que encarar realmente o Darcy, né? Só que o Darcy vai lá mesmo assim, saber se ela tá bem, preocupado com ela, e ele aproveita esse momento pra se declarar, pedir ela em casamento, e o momento é até bem parecido com o do filme, na verdade o do filme é parecido com o do livro, né? Inclusive tem umas falas até que são bem iguais, assim, né? Ela diz que não, né? Joga todos os motivos ali do porquê que ela não quer. E aí, realmente, no dia seguinte, ele aparece com uma carta pra ela explicando tudo. Só que assim, no livro, essa carta é assim, ó, mega detalhada, gente. Assim, ó,
São, olha, eu não lembro agora quantas páginas são, mas ela é bem longa, ela explica tudo bem direitinho. E assim, o que eu preferi, né, no filme ou no livro? A cena do pedido de casamento, da declaração em si, eu prefiro do filme. Porque eu acho que todo o momento é mais dramático e mais emocionante no filme. Sabe, aquele cenário da chuva, a encenação dos atores, a química entre os atores eu acho muito boa, o jeito com que eles falam as frases realmente, sabe? Eu acho muito, muito boa essa adaptação feita, sabe? Eu realmente gosto bastante. Só que a carta eu realmente prefiro no livro, porque assim, eu não consigo entender o que a Elizabeth mudou de opinião depois de ter lido a carta do filme, porque ele não explica nada, entendeu? Do Wickham ele explica mais ou menos, mas da Jane ele não explica. Eu não vejo, tipo, argumentos suficientes pra fazer ela mudar de ideia no filme. Enquanto no livro, não, realmente, lá ele explica tudo e realmente é uma carta feita pra ela começar a ver o Sr. Darcy por um outro olhar, né, por um outro ângulo. Então é isso, gente. Eu prefiro a cena do pedido de casamento no filme e a cena da carta no livro. E agora eu vou falar mais um combo aí, que é o final, tanto do livro quanto do filme, que acontece um pouquinho diferente. Assim, os acontecimentos são iguais, mas o jeito que acontece é um pouco diferente, porque como eu já tinha dito antes, o filme é um pouco mais corrido. Então assim, como é que acontece, né? No filme, logo depois de todo o escândalo Lydia e Wickham ser resolvido, o Sr. Bingley ele retorna para Netherfield e ele volta com o Sr. Darcy. Eles vão visitar a família Bennet, né? E eles conversam ali e tudo mais. Eles vão embora e aí tem até uma cena que é bem engraçadinha, assim, que é o Sr. Bingley treinando ali o pedido de casamento, né? E aí ele retorna, pede a Jane em casamento, e aí todo mundo fica naquela felicidade e tudo mais. E aí, aparentemente no mesmo dia, só que de madrugada, a Lady Catherine aparece para conversar com a Elizabeth sobre os rumores de que ela estaria noiva do Sr. Darcy, né? E aí tem toda aquela cena em que as duas brigam e tudo mais. E aí, no mesmo dia, só que quase amanhecendo, tem um encontro da Elizabeth com o Darcy, aonde ele faz o pedido de casamento de novo, né? Não é bem um pedido de casamento, né? Mas aonde eles se acertam ali. E o filme termina depois que a Elizabeth ganha a bênção do pai para poder casar com o Darcy, né? Então, assim, ele é um final bem enxuto, assim. Ele reúne tudo assim que precisava acontecer, né? Então, o noivado da Jane com o Sr. Bingley, a Lady Catherine aparecendo, a Elizabeth e o Darcy se acertando, a conversa com o pai dela. Eles reuniram tudo, tipo assim, em 5 minutos e fizeram tudo, sabe? Então tem algumas coisas que eu achei que ficou muito corrida. Por exemplo, a Lady Catherine aparecendo de madrugada, sabe? Eu achei meio nada a ver. Mas, no livro, acontece tudo isso, só que é um pouquinho mais desenvolvido. Então, realmente, o Sr. Bingley, ele retorna para Netherfield com o Sr. Darcy, só que assim, ele começa a visitar ali a família Bennet com mais regularidade, então ele começa meio que cortejar a Jane de volta e tudo mais, depois de um tempo que ele realmente pede ela em casamento. E aí, a Lady Catherine realmente aparece para conversar com a Elizabeth, só que é durante o dia. É um pouco depois que a Jane e o Sr. Bingley noivaram, mas agora eu não lembro certinho quanto tempo depois, mas é seguida ali desse acontecimento, né? E as duas vão passear ali pela propriedade e elas começam a conversar, e é uma conversa até bem parecida com a que tem no filme. Só que, uma coisa que agora eu tava parando pra pensar, o final dessa conversa é um pouco diferente, porque no filme, pelo menos a versão dublada, que foi a que eu assisti agora a última vez, a Elizabeth, ela promete pra Lady Catherine que ela não vai casar com o Sr. Darcy, que ela não vai ficar noiva do Sr. Darcy. Enquanto no livro, na verdade, ela não promete, ela diz que não vai prometer, né, isso pra ela, assim. Então, esse final é um pouquinho diferente, eu não sei porque que mudaram no filme, eu não sei se foi alguma coisa realmente da dublagem, mas mudaram esse finalzinho aí. E aí, depois disso, né, depois que a Lady Catherine visitou a Elizabeth e tudo mais, eu não sei também quanto tempo depois, gente, minha memória tá fraca pra assistir essas coisas de tempo, mas um tempinho depois, aí realmente o Sr. Bingley aparece pra visitar a Jane, o Sr. Darcy vai junto, e aí ele e a Elizabeth têm uma conversa, né, e aí realmente ele admite que os sentimentos dele não mudaram, a Elizabeth fala que os dela mudaram sim, e eles meio que firmam um compromisso, né. E aí um tempinho depois ele vai pedir a mão dela então pro pai, ela conta pra mãe, ela tem a conversa com o pai também. Só que o livro termina não depois do pedido de casamento. O último capítulo ali, ele é mais ou menos uma visão geral desse final, digamos assim, né? Então depois disso, o narrador ele conta então, né, que as duas irmãs se casam, então, né? A Jane e o Bingley, eles moram em Netherfield por um tempo, e aí depois eles se mudam, por um ano, se eu não me engano, eles se mudam para uma propriedade perto de Pemberley, né? Então as irmãs começam a morar ali próximas uma das outras, e elas, a narração conta um pouquinho também como é que ficou a relação das irmãs, né? Das outras irmãs com as duas, né? Então a gente tem esse breve relato, assim, por cima,
e aí o livro acaba. Só que assim, no geral, eu prefiro o final do livro porque ele é um pouquinho mais explicadinho mesmo, assim, né? Mas tem algumas coisas pontuais que eu prefiro no filme. Por exemplo, o próprio pedido de casamento do Darcy para Elizabeth. Eu acho que a cena em si, o contexto, a fotografia e tudo mais, eu acho muito mais bonito visualmente e mais emocionante também no filme. Só que eu queria que essa cena ela fosse um pouquinho mais estendida, com o diálogo um pouco mais estendido do jeito que é no livro. Então, daquele jeitinho que foi no filme, só que com um pouquinho mais de diálogo. E tem um detalhe também, que tem uma cena extra, que é um final alternativo de Orgulho e Preconceito, que não foi pra versão final, que é uma cena do Darcy e da Elizabeth, depois de casados já, eles estão em Pemberley, tá? De noite, assim, eles estão sentados, meio que fazendo um piquenique, sei lá, sentados, assim, de frente pra Pemberley. E eles estão conversando sobre ele chamar ela de Senhora Darcy, enfim. E aí tem a cena do beijo entre os dois. E é uma cena bem bonita, inclusive. Então, assim, se você ainda não viu, muita gente não conhece essa cena porque realmente ficou meio desconhecida, dá uma procurada no YouTube. Coloca final extra, ou final alternativo, Orgulho e Preconceito, sabe? Você vai encontrar. É uma cena bem bonita ali, né? Que traz ali realmente o esperado beijo dos dois, que não acontece no filme, e muito menos no livro, né? Mas tem essa cena que é bem bonita e muito bem atuada, assim, né? A química dos dois atores tá muito boa. Uma pena que eles não botaram na versão final, né? Não sei por que eles cortaram da versão final. Mas esse finalzinho extra aí eu gosto bastante, assim, mesmo que não tenha no livro, eu gosto bastante. Mas no geral, como eu falei, eu prefiro esse final do livro por ser um pouquinho mais explicado, né? Algumas coisas só que eu preferia que fosse. Que, na verdade, não é que eu preferia que fosse, né? Que eu gostei um pouquinho mais de como foi no filme, né? Mas no geral eu gosto dos dois. Então essas foram as maiores diferenças, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as outras adaptações de Orgulho e Preconceito. E a primeira, assim, não é uma adaptação, na verdade é uma releitura, que é o livro Orgulho. Esse não é um livro tão conhecido, mas eu li ele esse ano e virou, tipo, um dos meus favoritos, gente. Inclusive eu fiz resenha dele recentemente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu explico certinho a história, né, o que eu achei, enfim. Mas, dando um breve resumo, ele é uma releitura de Orgulho e Preconceito, só que nos dias atuais, lá em Nova York, todo com um contexto, né, de uma família negra e latina que mora em um bairro um pouco mais pobre de Nova York. Enfim, gente, tem todo esse contexto um pouco diferente que traz umas questões diferentes de Orgulho e Preconceito e juntam com a história original, assim, né? É muito bem feito, assim, eu gostei bastante, achei bem legal a história. Como eu falei, virou um dos favoritos, assim, eu recomendo demais a leitura. A segunda agora, que realmente é uma adaptação, talvez seja a adaptação mais amada pelos fãs, que é a série da BBC, lá de 95. Essa série, ela na verdade é uma minissérie composta de 6 episódios, e dizem que, assim, ela é muito fiel ao original, ao livro original, né? Eu não teria como opinar, porque, assim, eu nunca assisti, infelizmente, porque eu nunca achei em lugar nenhum pra assistir. Então, se você sabe aonde eu posso assistir, por favor, me diz aqui nos comentários, porque eu quero muito assistir, porque dizem que ela é muito, muito boa. Então, eu não tenho muito pra falar sobre o que eu acho, mas eu recomendo aqui também, porque outros fãs de Orgulho e Preconceito sempre recomendam essa série. Outra recomendação que eu tenho aqui, que dessa vez é uma recomendação minha, tá? De outra adaptação, é o The Lizzie Bennett's Diaries. Essa foi uma websérie lançada aqui no YouTube mesmo, lá entre 2011 e 2012, mais ou menos, em que eles pegaram a história de Orgulho e Preconceito, trouxeram para os dias atuais daquela época, né? E fizeram em formato realmente de websérie, ou seja, são 100 episódios no YouTube mesmo, ali entre 3 e 4 minutos cada um, ou seja, é bem rapidinho de assistir e traz para questões atuais. Então, assim, a Lizzie, né, no caso a Elizabeth, ela é uma estudante de comunicação, ela tá fazendo pós-graduação em comunicação e tudo mais, e ela começa a fazer esses vlogs diários como um projeto da aula. E aí a gente começa a saber toda a história da família dela e, enfim, daí chega ali o Bingley, né, que eles vão mudando os nomes assim para não ficar muito estranho. E aí começa a relação com a Jane, e aí tem o William Darcy, que é o amigo dele. Então eles trazem toda essa questão para os dias atuais, só que de 2012, né? E eu acho muito legal como eles fazem, assim, episódios curtos, mas que ao mesmo tempo são bem informativos da história. E é muito genial como eles trazem algumas coisas para os dias atuais, sabe? Eu gosto muito, assim, ela é muito rapidinha de assistir. Eu, inclusive, estou reassistindo agora. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu tô reassistindo tudo, porque realmente eu gosto bastante. Se você quiser assistir, você só coloca The Lizzie Bennett's Diaries aqui no YouTube. Vai ter tanto a playlist da série original, né, em inglês, e também uma playlist com os vídeos com as legendas em português, porque teve um canal que traduziu todos os episódios. Então, mesmo se você não sabe inglês, né, não consiga ver sem legenda, tem essa opção também pra você assistir. E agora, por último, assim,
É uma releitura também e uma adaptação, porque é um livro, mas virou filme depois de um tempo, que é Orgulho e Preconceito e Zumbis. Sim, gente, quem não conhecia essa versão, tá? Tô apresentando pra vocês. É basicamente uma fanfic de Orgulho e Preconceito que coloca aí a questão: como seria Orgulho e Preconceito se passasse no meio de um apocalipse zumbi? É essa a história, tá? Assim, eu nunca li o livro. Eu lembro que na época que eu vi que tinha o livro, eu fiquei tipo, meu Deus, como é que fizeram isso com Orgulho e Preconceito? Tipo, nada a ver, né? Já achei, xinguei tudo ali. Mas na época que saiu o filme, eu assisti. E eu confesso que eu até que gostei. Porque assim, teve uma época que eu era muito doida por zumbi, gente. Não me pergunta. Eu gostava muito de zumbi. Tudo que era zumbi eu assistia. E eu amava Orgulho e Preconceito. Então, obviamente, eu fui assistir essa adaptação. E assim, eu não lembro de muita coisa da história, tá? Eu sei que realmente tinha toda essa questão de ser todo o contexto de Orgulho e Preconceito, os personagens, coisa e tal, mas passando no meio do apocalipse zumbi. Mas eu não lembro muito da história. Eu só lembro que eu achei muito divertido, tipo, eu achei legal, sabe? Não é obra-prima, vai ganhar o Oscar, né? Mas eu achei bem legal, bem divertido, assim. Então, se você não conhecia, tá aí mais essa adaptação barra releitura de Orgulho e Preconceito. Então é isso, gente. Mais um filme versus livro, dessa vez de Orgulho e Preconceito. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou do vídeo, qual que é a sua versão de adaptação preferida de Orgulho e Preconceito. Deixa seu gostei que isso me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo.